Olá pessoal, meu nome é Maria José Mello e eu iniciei no dia 22 de março, devido à situação da pandemia. Eu conversava com as pessoas estavam com medo, com receio. Eu ligava a televisão, era só notícia ruim. Eu ligava e isso vai angustiando, né? Vai desenvolvendo um sentimento de ansiedade e eu resolvi, eu estava rezando em oração, me veio um sentimento muito grande de começar a falar um pouco de Deus para as pessoas, para que diminuísse, porque Deus tem muitas promessas, Ele diz muito na sua palavra, não temas, não tenha medo. E em cima dessa frase, eu iniciei essas reflexões. E gravei mais de 90 vídeos que eu publiquei e postei na minha rede social, tanto Instagram como Facebook. Então, se vocês quiserem, quem não me conhece ainda e quiser acompanhar, eu vou deixar o endereço do Instagram e do Facebook. Mas, como a situação aqui em Pernambuco começou a melhorar, as atividades econômicas começaram a retomar, e aí as pessoas têm menos tempo, eu resolvi criar um canal no YouTube para fazer uma reflexão, continuar as reflexões pelo menos diárias, ou digo melhor, semanais, certo? Vai ser semanal. Então nós vamos fazer essa reflexão semanal, começando hoje, e eu vou ficar postando todas as quintas-feiras uma reflexão da Palavra de Deus que nos ajudará a viver sem temor, né? Porque nós só podemos viver sem temor com Deus. Mas antes, se inscrevam no meu canal, partilhem, participem, vamos ajudar a divulgar essa palavra, porque Deus está conosco. Então, nós precisamos proclamar, e eu conto com vocês para me ajudar nisso, tá bom? Vamos à nossa reflexão de hoje. Olá pessoal, paz de Jesus e amor de Maria para todos nós. Hoje a nossa reflexão está no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos de 3 a 8. Essa passagem bíblica é de Elias. Elias foi um dos profetas de Deus que combateu muito a questão dos falsos ídolos, os falsos profetas, tanto que nessa época todos os profetas de Deus tinham sido eliminados por Jezabel, menos Elias. E ele desafia, né, alguns dos profetas para provar que o Deus que eles defendem não é um Deus verdadeiro, e ele realmente consegue. Só que aí Jezabel, ela toma conhecimento que Elias tinha inclusive matado alguns dos profetas dela, e ela ameaça matá-lo. E aí aqui no versículo 3 diz assim: Elias teve medo e partiu, a fim de salvar sua vida. Chegando a Bersabeia, em Judá, deixou ali o seu servo e caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que veio um anjo, tocou e disse: levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor tocou uma segunda vez, dizendo: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu, bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até o Horebe, a montanha de Deus. Veja, Elias era um profeta que acreditava, que defendeu, que
foi contra todas as leis da época dele para proclamar e defender a palavra de Deus. E Elias se cansou. Elias teve medo. Elias fugiu para o deserto. Elias teve medo. Um homem de Deus. O medo faz parte da nossa essência humana. Viver, ter o medo, sim, jamais deixar o medo dominar. Elias se deixou a um ponto de dizer a Deus, tira a minha vida. Ele achava melhor morrer do que ficar lutando contra toda aquela situação social que existia na época, né? Que as pessoas não tinham mais, não valorizavam mais a Deus. Mas a Deus, aquele mesmo Deus que tirou o povo de Israel, que deu para eles o maná do céu para eles se alimentar, mandou o anjo para alimentar Elias. Elias foi dormir de novo, insistiu, ele não queria continuar, mas o anjo, pela segunda vez, acorda e diz, levanta-te, porque tu tens uma missão pela frente. E ele se alimentou, e depois de alimentado, ele andou 40 dias e 40 noites. E para onde foi que Elias foi? Ao Horebe, a montanha de Deus. Ele se fortaleceu e foi para encontrar o próprio Deus, né? Seguindo a leitura, vai se ver que Deus se manifestou a Elias nesse momento aí no Monte Horebe. Mas trazendo para a nossa realidade, a situação, ela está difícil, ela está complicada, muitas vezes o nosso medo fica mais forte do que nós mesmos. Tem gente que pode estar num desespero tão grande, achando que não tem mais solução, que tudo está perdido, assim como Elias, que era melhor que morresse logo. Porque tem pessoas que dizem, era melhor que morresse logo, para não ficar passando por isso. Mas não é assim que Deus quer. Ele quer que a gente se alimente e levante-se. Se alimente e não temas. Porque o alimento de Deus é a própria palavra. É através da palavra de Deus, é através desses testemunhos, é através da sua igreja, aonde você congrega. Eu sou católica, mas tem outras pessoas que podem estar assistindo que não sejam católicos. Mas Deus, independente de religião, é Deus que vai nos alimentar. E como é que a gente vai se alimentar disso? Lendo a palavra, se aproximando de Deus, dobrando o joelho, fazendo oração, e aí Deus nos fortalece. E aí aquele que se deitou e pediu para morrer, caminhou 40 dias com 40 noites para encontrar-se com Deus. Nós precisamos ter essa força, essa disposição de Elias. Mas para isso, nós precisamos nos alimentar também na palavra de Deus, para que a gente possa viver sem temor, porque Deus está conosco e Ele jamais deixa de cuidar e de alimentar o seu povo, porque Ele prometeu e Ele cumprirá, estará conosco até o final do mundo. Amém?